antes. Carta aos Colossenses, obrigado, Kaique. Carta aos Colossenses, capítulo 4, verso de número 3. Nós estamos numa série intitulada Cartas da Prisão, Lições em Tempos de Crise. Uma saudação especial a todos os irmãos e irmãs que entraram na transmissão, que estão com a gente pelo canal do YouTube, que estão com a gente pelo Facebook. Se você puder, compartilhe aí essa mensagem, compartilhe esse link, que essa palavra possa alcançar mais pessoas. O texto é Colossenses 4, verso 3. A palavra de Deus diz assim, Colossenses 4, verso 3. Orando também, juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Eu queria que você repetisse essa frase comigo, essa expressão assim, nos abra a porta da palavra. Vamos lá no 3? 1, 2, 3, diga assim, a porta da palavra. Essa é a expressão. Paulo está dizendo à igreja, aos Colossenses, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o manifeste como me convém falar. Só até aqui, palavra de Deus para nossa edificação na noite de hoje. Os que aqui estão, os que estão em casa, podem tomar assento, tome aí o seu lugar, mantenha sua Bíblia aberta. Esse é o momento que Deus fala conosco. Embora estejamos numa série intitulada Cartas da Prisão, Lições em Tempos de Crise, o título dessa mensagem é Nos abra a porta a palavra. Esse é o título da mensagem de hoje. Então eu quero chamar a atenção de vocês para alguns detalhes. Vamos começar aqui considerando o contexto. O apóstolo Paulo, ele nunca tinha ido à cidade de Colossos. É interessante perceber isso, dizer isso. Embora Paulo estivesse escrevendo a igreja da cidade de Colosso, embora estivesse escrevendo aos Colossenses, ele nunca tinha visitado essa cidade, ele nunca tinha estado pessoalmente, fisicamente nessa igreja. Essa igreja tinha sido fundada, tinha sido estabelecida por Epáfras, e Epáfras é um discípulo de Paulo. Epáfras é alguém que era fruto do ministério de Paulo, e a igreja na cidade de Colossos, ela se reunia na casa de Filemon. Então a igreja daquele tempo, ela não se abrigava numa estrutura física grande como essa, a igreja se reunia nas casas. Nesse exato momento, muita gente em casa assistindo, muita gente em casa vivendo essa comunhão, e naquela época a igreja se reunia nos lares, a igreja também se reunia nas casas. Então, Paulo escreve à igreja, aos Colossos, sem ter pisado na cidade, sem ter conhecido a igreja, e sem ter fundado a igreja. É um discípulo seu, que estabelece o trabalho naquela cidade, e ele escreve à igreja estando preso em Roma. É uma carta da prisão. Ele escreve da prisão a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios, a carta a Filemon, e ele escreve também a carta aos Filipenses. São as epístolas da prisão, e eu vou aqui hoje extrair algumas lições da carta aos Colossenses, da carta à prisão, que Paulo está querendo ensinar à igreja, não somente a igreja na cidade de Colosso, não somente a igreja na cidade de Éfeso, mas a igreja metodista e a igreja cristã nesse tempo. O que eu posso afirmar inicialmente? Eu posso afirmar aos irmãos que estão aqui, os que estão em casa, que estar preso nunca é bom.
Estar preso é uma experiência amarga na vida de qualquer pessoa. Seja a prisão física, seja ali o gradil, ou seja a prisão ligada, por exemplo, a uma cama, a um leito de hospital, ou mesmo a própria estrutura física de uma casa. Muitas pessoas nesse tempo de pandemia ficaram por um longo período de tempo dentro de casa, por opção, é claro, mas isso vai trazendo a nós uma inquietação, isso vai trazendo a nós uma angústia muito grande, porque nós não fomos feitos para prisão, nós fomos criados para a liberdade. E eu posso dizer isso com muita propriedade. Ontem, terça-feira, eu estava na prisão, no cárcere, fazendo o trabalho na unidade prisional. E eu posso assegurar a todos vocês que me ouvem, que a cabeça do prisioneiro, a cabeça do acautelado, a cabeça do preso, ela trabalha na frequência da liberdade. Ele vive um dia após o outro, ele se mantém de pé, ele se mantém erguido, pensando no dia em que ele vai poder colocar os pés para o lado de fora da prisão. Ele vive aquele ambiente, ele vive aquele cenário, ele vive aquela situação, pensando o tempo todo na sua liberdade. A sua cabeça trabalha nessa frequência. Ele se mantém vivo, ele se mantém são, ele sobrevive, porque o seu desejo de sair dali é maior. Agora, eu estou falando de uma situação normal. Eu estou falando de alguém que não vive sobre os princípios do Evangelho. Por que essa consideração? Porque essa afirmação que acabei de fazer, ela não se aplica ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai caminhar numa outra dimensão. O apóstolo Paulo vai caminhar numa outra rota. A cabeça dele, os pensamentos dele estão ligados numa outra frequência. E esse texto de Colossenses, capítulo 4, verso 3, ele deixa isso muito claro. Paulo está escrevendo à igreja na cidade de Colosso, dizendo assim: estejam em oração por nós. Então olha o contexto, é o prisioneiro dizendo: igreja, orem por mim, não esqueçam de orar por mim, perseverem em oração. E qual é o pedido dele? O pedido dele é para que a porta da prisão se abra e ele seja livre? Não. E a cabeça de Paulo vai estar ligada numa frequência diferente. Era muito razoável que ele dissesse à igreja: orem pela minha liberdade. Irmãos, orem para que as autoridades revejam o meu processo, revejam as minhas acusações, e as autoridades me libertem. Mas é isso que ele faz? Não! O pedido dele é: irmãos, orem por nós, orem por mim, para que Deus nos abra a porta da prisão? Não. Orem por nós, para que Deus abra a porta da palavra. Isso mexeu demais comigo, gente. Por viver esse ambiente do cárcere, por respirar aquele ambiente, por ter estado lá ontem, por vivenciar a dor, por experimentar as limitações impostas pelo cerceamento da liberdade, isso aqui é algo impressionante. Orem por mim, mas não para que a porta do cárcere se abra. Orem por mim, para que Deus abra a porta da palavra, a fim de que eu seja livre, a fim de que eu seja posto em liberdade? Não, a fim de falarmos do mistério de Cristo,
pelo qual também estou preso. Ele está dizendo: olha, eu não estou preso porque matei, eu não estou preso porque roubei, eu não estou preso porque sequestrei, eu não estou preso porque torturei alguém, eu sei que estou preso por causa de Cristo. Não há problema nisso. Orem para que a porta da palavra se abra, a fim de que eu possa falar dos mistérios de Cristo, pelo qual estou também preso. Verso 4, para a gente finalizar: para que o manifeste, como me convém falar. E eu fiquei pensando, o pedido do prisioneiro me exorta, o pedido do prisioneiro me confronta, o pedido do prisioneiro me coloca contra a parede. Ele não está pedindo, Carlinhos, para ser liberto. Ele não está pedindo para a igreja: orem para que a porta da prisão se abra. Não, ele está dizendo: Edilson, orem para que aqui dentro eu consiga pregar a palavra, Vitor. Que fé é essa? Que percepção é essa? E eu preciso confessar a vocês, que eu, numa situação normal como essa, eu diria: igreja, ora por mim, para que eu seja livre. Eu estou sofrendo por causa da pregação. Olha que injustiça. Meus filhos, irmãos, minha esposa, meu pai, minha mãe, orem para que a porta da prisão se abra. E se você for no mínimo honesto consigo mesmo, você vai reconhecer que você faria a mesma coisa. Deus me livra disso, Deus me põe em liberdade, Deus abre a porta do cárcere, Deus abre a porta da prisão. E aqui eu tenho de um lado a porta da prisão e a porta da palavra. E ele não está nem um pouco preocupado em que a porta da prisão se abra, mas ele está muito desejoso a que Deus no cárcere crie para ele uma oportunidade, abra no cárcere uma porta, para que ele possa falar do evangelho, que ele possa ali pregar e anunciar: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está à destra de Deus Pai. Essa é a preocupação dele. Não está pensando na liberdade? Ele está pensando em potencializar a mensagem, ele está pensando em pregar para o maior número de pessoas. E olha, a postura dele, o pedido dele, os anseios dele, me confrontam. E eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus, numa situação semelhante a essa, será que eu teria capacidade de fazer o mesmo pedido? Será que eu teria capacidade de não me importar com a prisão, de não me importar com a injustiça, de não me importar com o cerceamento da liberdade e colocar a propagação do evangelho acima de tudo isso? Isso é um desafio estabelecido aqui por Paulo. No lugar dele, a maioria das pessoas que a gente conhece estaria pensando: como eu vou sair daqui? Mas ele não, ele está preocupado: como vou pregar o evangelho aqui? Ele não está preocupado como vai sair, ele está preocupado em como o evangelho vai se propagar ali. Eu estou num ambiente desfavorável, e ele fala de algema, ele está algemado. Não é uma prisãozinha salubre, com banho de sol, com direitos humanos preservados. Não tem nada disso não, querido. Não tem audiência de custódia, sabe, para o preso dizer se foi bem tratado, se foi maltratado. Não tem isso não. É prisão insalubre, é ambiente fétido, é comida estragada, é prisão subterrânea, é algema o tempo todo na mão e nos pés. E ele, ao invés de estar preocupado em sair, ele está preocupado em como fazer para pregar o evangelho naquele lugar e fazer com que o evangelho se multiplique ali dentro do cárcere.
em cima desse pedido que ele faz à igreja, eu quero trabalhar algumas lições muito rápidas. O pedido dele me confronta, e algumas lições em tempos de crise podem ser aprendidas. Primeira lição que a gente vai aprender em cima desse pedido que ele faz à igreja é a seguinte: os meus desejos, os meus interesses não podem estar acima dos interesses do reino de Deus. Qual seria o meu desejo ali como prisioneiro? Ganhar a liberdade. Como prisioneiro não há nada mais atraente, não há nada que se queira mais que a liberdade. Não há nada que se anseie mais do que a abertura da porta da prisão. Mas Paulo, o apóstolo, o prisioneiro do Senhor, ele deseja mais que o evangelho seja pregado, multiplicado, espalhado. Ele deseja mais isso do que a própria liberdade, do que o próprio bem-estar. Isso mexe muito com a gente, ou pelo menos isso deveria mexer com a gente. Entre sair da prisão e ter que ficar calado, e continuar preso e continuar pregando, ele prefere continuar preso e pregando. Porque se ele fosse solto, ele seria solto sob a seguinte condição: te soltamos, mas você se cala. Te soltamos, mas você não prega mais. Ou ao contrário disso, fique preso e faça aí no cárcere o que você puder fazer. Ele prefere a segunda opção. Ele prefere continuar preso, mas continuar escrevendo. Ele prefere continuar preso, mas continuar edificando a igreja. Paulo parecia correr contra o relógio. Ele quer pregar o maior número de pessoas possíveis, em todos os lugares, para todas as gentes, de todas as formas. Agora, vocês conseguem perceber a urgência de se pregar o evangelho no pedido ou na oração que ele faz à igreja? Há uma urgência em se pregar o evangelho. Ele não está preocupado com a liberdade, ele está preocupado em que o evangelho seja pregado em qualquer ambiente, ao maior número de pessoas possível, num tempo mais rápido possível. Ele parece correr contra o tempo. E aí, minha gente, deixa eu dizer uma coisa. É preciso considerar uma realidade. Vamos usar a inteligência, vamos considerar uma realidade. E eu falo de mim agora, falo de cada um de vocês que me ouvem. Qualquer pessoa, qualquer cristão, qualquer crente, que ame o seu próximo, e que realmente creia, que sem Cristo, a pessoa está perdida, fará com que o evangelismo seja a tarefa principal da sua vida. Eu vou repetir para que você possa entender melhor. Qualquer um de nós, que ame o seu próximo, seja o próximo o pai, a mãe, o filho, o marido, o vizinho, o cunhado, não importa quem é o próximo, qualquer um de nós, que ame o seu próximo, e que entenda que sem Jesus o ser humano está perdido, vai fazer da evangelização a principal tarefa da sua vida. Se você compreende que sem Jesus a pessoa está perdida e você ama ela, o que você tem que fazer? Você faz do evangelismo a principal tarefa da sua vida. E é o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo: olha, eu não estou preocupado com liberdade. Eu estou preocupado com que as pessoas recebam Jesus, conheçam Jesus e sejam salvas. Está claro para todo mundo? Amém para isso? Eu não estou preocupado com a liberdade. Se eu tiver que ficar preso e morrer aqui, mas o maior número de pessoas forem alcançadas pela palavra, assim seja. É isso que ele está dizendo. É essa verdade que ele está transmitindo. Agora, a partir dessa realidade, a gente vai falar em tese, mas vamos pensar como explicar muitas vezes a nossa apatia evangelística. Como explicar a falta de ardor do falar de Jesus para as pessoas? Só tem 3 formas de explicar a apatia. Primeiro, nós não cremos no céu e no inferno.
A gente fala que crê, mas na verdade não está crendo. Porque não cremos, então não evangelizamos. Porque não creio no inferno, porque não creio na condenação, eu não falo do Jesus que pode salvar. Eu creio na universalidade da salvação, do amor de Deus. Ah, pastor, no final todo mundo se salva. Então, se eu não creio no céu, não creio no inferno, tudo bem. Faz sentido não evangelizar. Segundo, eu explico a apatia evangelística pelo fato de não crer que o pecador sem Cristo está perdido. Não, pastor, não precisa de Cristo não. Cristo é até bom. Se tiver Cristo, melhor ainda. Se tiver cruz, melhor ainda. Se tiver cruz, vai ter uma coroa no final, né? Mas, pastor, sabe como é que é, né? Sem Cristo também dá para chegar. Então, se eu creio que sem Cristo dá para chegar, aí eu não vou evangelizar, aí eu não vou falar dele para ninguém. A apatia talvez também se explique por não amarmos de verdade as pessoas que ainda estão sem Cristo. Talvez esse seja o ponto. Não amarmos de verdade, intensamente, como deveríamos amar as pessoas que ainda estão sem Jesus. Porque, minha gente, olha o raciocínio, se nós entendemos que sem Cristo não tem salvação, se nós entendemos que céu e inferno são realidades palpáveis, e se nós entendemos, e se nós amamos as pessoas de fato que estão próximas a nós, a evangelização vai ser a principal missão da nossa vida. Não tem como a gente pensar em outra coisa a não ser em falar de Jesus para as pessoas. E aí entra o verso 4, porque Paulo vai dizer: orem por mim, para que uma porta se abra à palavra, para que eu manifeste Cristo. E muitas vezes não é o falar de, mas é manifestá-lo aonde quer que você esteja, mesmo nos ambientes mais desafiadores. Amém para isso, gente? Então eu estou diante aqui de uma situação que me confronta demais. Os meus desejos precisam estar abaixo dos desejos ou dos valores, dos interesses do reino de Deus. E o que importa no reino de Deus? Que a palavra seja pregada. Paulo está dizendo que uma porta se abra para a pregação da palavra. Se nós entendemos que salvação só é possível em Jesus, e se nós amamos as pessoas, essa também vai ser a nossa oração. A nossa oração vai ser a oração de Paulo. E esse sentimento apostólico vai se traduzir no livro de Atos 20 e 24. Quando Paulo fala assim: não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor para pregar o evangelho da sua graça. Atos 20 e 24 vai resumir o sentimento dele. Ele está dizendo assim: eu não tenho muita preocupação com a minha própria vida. Minha grande preocupação de vida é pregar o evangelho da graça de Deus. É fazer com que o evangelho seja pregado. É fazer com que o evangelho anuncie a salvação àqueles que estão perdidos. Então, que os nossos desejos nunca estejam acima dos interesses do reino de Deus. Que o reino de Deus e a propagação da mensagem sejam a razão da nossa vida. Em segundo lugar, a segunda lição, está lá o Atos 20, 24, está aqui na transmissão, Atos 20, 24 está projetado aqui. A segunda lição que nós aprendemos é a seguinte: que o nosso chamado é manifestar Cristo, seja em que ambiente for. Vocês que aqui estão, vocês que estão conectados em casa, que estão cultuando com a gente, diga assim comigo: o meu chamado é manifestar Cristo, seja em que ambiente for. Agora, minha gente, preste atenção, na prisão, o que se manifesta? Na prisão se manifesta a tristeza, na prisão se manifesta a insatisfação, na prisão se manifesta a raiva, na prisão se manifesta a dúvida, na prisão se manifesta o medo, na prisão se manifesta um monte de coisa, abandono e tantos sentimentos. Ele está na prisão, é o apóstolo da prisão,
E ele está dizendo, na prisão, que em mim, Cristo se manifeste. Ele não está permitindo que nele, apesar do momento desfavorável, ele não está permitindo que nele se manifeste outra coisa, a não ser o poder de Cristo. Sabe, querido, sabe, querida, muitas vezes seremos provados, tentados, persuadidos pelas situações, a fim de que outros sentimentos se manifestem. Mas meu desejo e minha oração é que em nós, que em você, nesses todos que estão em casa, que no povo de Deus, que no povo chamado metodista, se manifeste sempre o chamado de Cristo e que se manifeste sempre os atributos e o caráter do Salvador. Amém para isso? E eu quero terminar, terceira lição, aprendida por essa carta aos Colossenses, terceira lição, a oração está sempre em ordem, e ela deve ser feita sempre com ações de graças. Carlinhos começou cantando, eu creio no poder da oração. Ele começou da forma que eu tinha planejado fechar. Entende isso? Entende o encaixar das coisas na dimensão do Espírito? Começamos o culto cantando, eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração, vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus. E o que a gente vai aprender com essa carta apostólica? Que a oração está sempre em ordem e ela deve ser feita com ações de graças. Olha o que Paulo está dizendo no capítulo 4, no verso 2: perseverai em oração, velando nela com ações de graças. É o prisioneiro dizendo assim, ei, não esquece de agradecer não. Ei, não esquece de bendizer o nome do Senhor não. Olha, os dias são maus. Olha, estão falando aí de uma segunda onda de Covid. Olha, estão anunciando isso. Olha, estão anunciando aquilo. Olha, a situação política. Olha isso, olha aquilo outro. Olha a esfera federal, olha a esfera estadual. Olha essa situação. Mas Paulo está dizendo, perseverem em oração e façam isso com ações de graças. Não deixem de agradecer. Orem, perseverem em oração. A oração tem sempre lugar de importância na nossa vida. Ele vai escrever à igreja, aos Colossos, eu vou fechar a Bíblia, ele vai escrever à igreja dizendo, orem por mim, orem por nós, agradeçam através da oração, mas orem não para que a porta da prisão se abra, você nunca mais vai esquecer isso, mas ore para que a porta, a palavra se abra, e aqui do cárcere, mesmo preso, que eu tenha a oportunidade de manifestar o poder de Cristo, que possamos entender essa carta da prisão, amém, queridos? Amanhã, não vai demorar, amanhã, ou quem sabe, hoje mesmo, você vai ter a oportunidade de manifestar o amor de Cristo a alguém que você muito ama, seja fisicamente, seja por meio de uma mensagem, seja por meio da intercessão, do joelho que vai se dobrar em favor de alguém, mas não deixe de considerar na noite de hoje que eu disse para você, se nós amamos alguém de fato, se nós cremos que sem Cristo o ser humano está perdido, nós precisamos fazer da evangelização a principal obra da nossa vida. A gente não pode conceber que o nosso pai, que a nossa mãe, que o nosso filho, que a nossa filha, que os nossos irmãos, que aquela pessoa do ambiente de trabalho parta dessa vida sem Jesus. Está claro isso para todo mundo? E é o que Paulo está vivendo com intensidade.
por isso ele abre mão dos próprios desejos, dos próprios interesses, para que uma porta à palavra seja pregada, para que o máximo de pessoas seja alcançada pelo Evangelho. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe nosso ministério e que possamos manifestar Cristo em todas as coisas. Amém, queridos? Eu quero orar nesse instante com toda a igreja.